Boa noite, com muita alegria mesmo que eu retorno nessa casa para nós refletirmos hoje sobre a causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos atuais, né? Muitas vezes nós pensamos e dizemos assim: eu estou sofrendo, eu estou passando por esse problema, porque eu pintei muito no passado, o que foi que eu fiz, o que será que eu aprontei, né? A nossa reflexão sempre nos remete para o passado, para as vidas anteriores. É verdade, muitos dos nossos problemas, as dores muito difíceis, né? Os problemas muito graves, que nós muitas vezes trazemos do berço, de forma como uma herança genética, muitas vezes doenças gravíssimas que nós não procuramos nessa vida e que nos acometem e que o sofrimento nos leva ao desespero, são problemas realmente, matrizes que nós trazemos de vidas anteriores, né? É preciso que a gente reflita também sobre isso, mas nem sempre é assim. Então, no nosso desculpismo, nós procuramos jogar a culpa para o passado, que de alguma maneira já passou mesmo, não é? Então, nós temos a nossa consciência um pouquinho aliviada. Na grande maioria das vezes, os problemas que enfrentamos, as dores do cotidiano, as doenças que nos acometem, têm a sua causa na nossa própria existência, nesta vida que estamos vivendo hoje. E é sobre isso que nós viemos aqui conversar, não é? Bom, é preciso que a gente compreenda que Deus nos criou simples e ignorantes. O que isso quer dizer? Ignorância é a ausência do conhecimento, né? Então nós fomos criados sem saber. Porém, Deus nos dotou do livre-arbítrio. E desde os primeiros instantes da nossa existência como espírito, nós possuímos a capacidade, a possibilidade de escolhermos o caminho que vamos trilhar. Ninguém pode impedir que você utilize a sua vontade no exercício do livre-arbítrio. Por quê? Porque ele é inviolável, não é? Então, a nossa escolha em qualquer ato da nossa existência, desde os menores atos, os minúsculos atos, né? Até as grandes decisões que precisamos tomar na nossa vida, nós fazemos por uso do nosso livre-arbítrio. Embora em alguns momentos gostemos, né, de dizer: não, eu fiz isso porque fulano me incitou, né? Eu fiz isso porque eu fui provocado até o limite da minha paciência. Eu fiz isso porque alguém, né, engendrou uma situação que eu não podia escolher. Podemos ser. A decisão das nossas atitudes é sempre nossa. Por isso, os espíritos amigos vêm nos convidar à reflexão profunda antes de tomar qualquer decisão. O travesseiro, ele é um excelente conselheiro. Então, se você está em dúvida, né? Você cala, faz como o Chico falava, enche a boca d'água e fica com a água na boca. Não é? Porque naquele momento em que você está ali impedido de falar, não é? Você está refletindo, você está pensando na melhor palavra, na melhor resposta. Isso sempre irá te ajudar. Muito bem. Além disso, Deus nos deu a fatalidade da perfeição. Então, todos nós aqui seremos anjos um dia. Isso dá um consolo, não é? Isso dá uma esperança na gente, da gente saber que, embora, por enquanto, a imperfeição nos domine, que somos todos espíritos ainda imperfeitos, nós seremos perfeitos um dia. Jesus não mente. E quando ele disse para nós: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu, é porque isso é possível. Então, todos estamos trabalhando a cada dia da nossa existência para o melhor, para a nossa evolução, para esta perfeição que alcançaremos um dia.
temos pressa. Tudo para nós tem que ser hoje e agora, não é? Mas não é assim que funciona a vida. Através das encarnações, que Deus também nos oferece como oportunidades benditas, nós vamos nos modificando, nos transformando homeopaticamente. E precisamos reconhecer isso, aceitar a nossa limitação ainda, mas o esforço de melhora tem que estar junto a nós cotidianamente. Não podemos adiar, dizer assim, não vai dar dessa vez, eu vou deixar para a próxima. Cada vez que a gente fala isso, cada vez que a gente adia uma decisão, essa decisão vai se tornando mais difícil. Os empecilhos vão aumentando e nós vamos cada vez mais encontrando dificuldades para a nossa transformação. Muito bem. Do exercício do livre-arbítrio, quando nós tomamos mais decisões equivocadas, disso vai depender o quê? O nosso sofrimento e também a demora em alcançarmos esses patamares evolutivos mais altos. Por quê? Porque sabemos também que o espírito não retrograda, quer dizer, nunca seremos piores do que já somos. Seremos sempre melhores, mas podemos estacionar. Esse é o perigo que corremos quando adiamos as nossas decisões, é de ficarmos estacionados. E aí, como todo mundo diz lá fora, perdeu a encarnação. Nunca perdemos a encarnação. Sempre estaremos ganhando no exercício da nossa vida. A vida é uma bênção divina, não é? É um presente de Deus para nós. Mas podemos sim estacionar em alguns, vamos dizer assim, segmentos da nossa existência. Isso é muito prejudicial para nós. Quer ver? Se nós formos pensar em quanto tempo demoramos para voltar à Terra, qual será mais ou menos a média, não é? Em que nós voltamos a viver num corpo de carne. Existem espíritos que voltam quase que imediatamente, mas existem espíritos que demoram 200, 250 anos, até muito mais que isso. Imagina a trabalheira que dá para nós conseguirmos uma mãezinha, um paizinho, né? Uma família que nos aceite com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, e muito pior que isso, que nós possamos agregar aqueles amigos e aqueles adversários com os quais precisamos fazer as pazes. Temos que estar todos juntos. Então é por isso que Jesus nos advertiu: se tiverdes algum problema com o teu irmão, faz as pazes com ele enquanto estás a caminho com ele. A página de abertura sinalizou isso para nós. Às vezes nós dizemos assim: não, eu já perdoei, mas entrego a Deus. Olha que situação complicada. Eu coloco nas mãos de Deus aquele revide que eu ainda trago onde? No meu coração. Eu guardo uma raiva surda que vai me trazer complicações a nível de corpo físico. Por quê? Porque eu vou alimentando essa angústia, esse sofrimento, essa revolta dentro de mim. E a quem isso vai fazer mal? A mim mesma. Então eu vou ter dores de cabeça, enxaquecas, não é? Terríveis, que não me deixam dormir. Eu vou ter problemas no meu aparelho digestivo. Eu posso ter, como os estudiosos modernos estão nos apontando, cânceres, cujas matrizes não estão na vida passada, não. Estão nessa vida mesmo, através dessa raiva surda que eu guardo dentro de mim e que eu não resolvo e que eu não consigo perdoar o outro e nem me perdoar. Então, as pesquisas atuais, a nível da psicologia moderna, da psicologia da alma, vêm trazer para nós informações muito seguras que Jesus já havia nos trazido há mais de 2000 anos atrás, não é?
Então, é preciso que nós paremos para pensar exatamente na nossa responsabilidade na busca daquilo que queremos para nós. Quanto mais nós vivermos nessa atmosfera de raiva, de vingança, de revide, não é? De não perdão, tanto dos nossos companheiros quanto de nós mesmos, quanto mais sofrimentos vamos trazer para a nossa vida. Vamos ter perturbação no sono, não é? E tudo isso vai trazer o quê? Uma má qualidade de vida, vai trazer dificuldade nos nossos relacionamentos e nós vamos então ter problemas físicos, psicológicos, podem afetar inclusive o nosso trabalho. Isso tudo, eu posso dizer assim, não, eu estou sofrendo porque eu mereço, porque na vida passada eu fui isso, eu fui aquilo. Eu tenho que parar para refletir como é que eu estou vivendo hoje. Como é que eu faço isso? A chave é o conhecer-se a si mesmo. Sócrates já falava, né? Então, e nós temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo um conselho de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz para nós? Quando fordes dormir, normalmente nós dormimos como? Televisão ligada, todo mundo dorme no sofá, não é assim? É assim? Ou então, mais prático ainda, eu boto uma TV no quarto, em cima da minha cama, e eu durmo ali. Muitas vezes acordo 3 horas da manhã, 3h30, a televisão lá, ligada, e eu dormindo. Então eu esqueci de fazer minha oração noturna, eu esqueci de pedir ao Papai do Céu para que me protegesse durante a noite, porque eu sei que vai dormir ao corpo. Eu vou dormir? Não. Eu gostaria muito de estudar, de trabalhar, né? De praticar uma obra que eu pudesse fazer durante a vigília, né? Mas isso tudo eu esqueço quando eu estou lá vendo a minha TV, distraído das coisas que me competem fazer naquele momento. Santo Agostinho me convida. Na hora que for dormir, faz um balanço do dia. Reflete sobre tudo que fez de bom e tudo aquilo que deixou de fazer. Para quê? Para que a gente se conheça melhor. E por que ele diz isso? Tem que fazer todo dia? Se a gente deixar para acumular durante uma semana, vai ficar mais complicado ainda, porque nós vamos esquecer, ou então são tantos problemas que a gente fala, deixa para lá, não é? Então, a cada dia, assim, homeopaticamente, vai ficando tudo mais fácil para nós. Essa reflexão, ela vai nos ajudar a nos conhecer melhor. Olha só, nós temos um comportamento muito complicado, quer ver? Primeiro, eu tenho um comportamento público. O que será isso? Um comportamento público. Estão me vendo? Eu estou bonitinha? Estou lá. Aqui eu me arrumei, tá? Me arrumei, arrumei meu cabelo, escolhi uma roupa. Todo mundo aqui, mulher, então adora fazer isso. Para quê? Para que eu possa me apresentar melhor para vocês. Vocês também estão me vendo, eu estou vendo vocês. E aí, quando chegar lá fora, às vezes no mercado, eu conheço essa moça, não, mas eu conheço. Ficou gravado em mim o quê? Esse comportamento público que eu tenho, não é? Em que eu venho e eu, de alguma maneira, me relaciono com as pessoas no trabalho, eu me relaciono na casa espírita. Mas esse comportamento público, ele vai trazer para mim também uma faceta um pouquinho complicada, tá? Que é um comportamento público, mas que é espontâneo. O que isso quer dizer? Um comportamento público espontâneo. Normalmente ele acontece em casa, sabe? Entre os meus familiares, ou então com o meu grupo mais íntimo. Como é que eu me comporto em casa? Igual eu me comporto aqui no centro? Um monte de cabeça assim. Não, né? Muitas vezes não. Eu digo assim, em casa eu posso ser eu mesmo. Que isso? Eu parar para refletir
refletir sobre essa coisa horrível que eu falo, né? Eu posso ser eu mesmo. Então, em casa, eu posso ser áspero. Posso? Eu posso ser agressivo. Porque eu sou assim mesmo. Então, lá em casa, todo mundo me conhece. Aí, vai haver uma dicotomia no meu comportamento que vai me causar problemas muito sérios. Por exemplo, eu tive um aluno que era rebelde demais. Era terrível. Ele era, assim, o terror da escola. E eu descobri que ele era espírita. Olha a situação. Eu fiquei chocada. Eu fui conversar com ele. Eu falei para ele, meu filho, como é que pode? Não combina isso. Eu sei que você vai à mocidade espírita. Eu sei como é que aqui na escola você apresenta um comportamento tão difícil, tão complicado. Aí ele falou assim, sabe o que é? É que isso aí é tudo besteira. O pai, esse negócio de espírita, é tudo besteira. Sabe por quê? O meu pai, aí eu já... Meu pai é palestrante, meu pai vai para o centro todo dia, mas eu queria muito que a senhora fosse ver o meu pai lá em casa. É a gente aqui, mas é triste. É muito triste que nós, né? Eu estou contando um fato real para vocês, mas nós, cada um de nós, tem um pouquinho disso. Não é? Tem uma faceta complicada desse comportamento. Nós temos um outro tipo de comportamento, que é um comportamento inconsciente. O que isso quer dizer? É aquele comportamento que eu tenho e do qual eu não me dou conta. Sabe? É como se eu, de alguma maneira, fugisse desse comportamento. Todo mundo que convive comigo conhece. E conhece até melhor do que eu mesmo. Por quê? Porque eu me acho o máximo. Eu estou sempre certo, não é? Eu tomo sempre as decisões adequadas. A última palavra tem que ser minha. Eu acho isso normal. Eu sou assim. Porém, aquelas criaturas que convivem comigo, elas sabem dos problemas que eu apresento e eu não me dou conta. Então, essas pessoas que convivem comigo e que muitas vezes, por me amarem, por serem meus amigos, não sinalizam para mim, elas não me ajudam. Por que elas não me ajudam? Porque elas deixam de me sinalizar aquilo que eu preciso mudar em mim. Quem é que me ajuda? Aquele que eu chamo de inimigo. Aquele que eu chamo de adversário. Aquele que eu acho que está me agredindo porque diz para mim assim, você é egoísta. Você é orgulhoso. Você é temperamental. Eu fico para morrer. Por quê? Porque eu me sinto agredido. Quando, na verdade, o que eu deveria fazer? Uma reflexão sobre aquilo que eu estou ouvindo. Parar para refletir. Será que, por acaso, esta pessoa tem razão? Será por que ela está falando isso para mim? Então, o exercício da humildade vai me ajudar a me conhecer melhor. Vai facilitar para mim aquela evolução que eu preciso fazer. Então, muitas vezes, aquele que eu chamo de adversário, aquele que eu chamo de inimigo, é o meu amigo. É aquele que está sinalizando para mim o problema que eu preciso resolver. Não para por aí. Eu tenho um outro tipo de comportamento, que é o comportamento envernizado. Quer dizer que o verniz da educação me ensina. Claro que uma educação o quê? Equivocada. Então, repara só, é aquela criatura que fala assim, olha só, presta atenção, hoje eu vou receber visita. Eu quero ver como você vai se comportar. O que a mamãe está ensinando para o filho? É assim que a gente tem que ensinar alguém? É? Está ensinando para o filho que ele tem que ter esse tipo de comportamento aqui, ó. Não é? Então, em casa, tudo bem. Agora, na frente dos outros, por favor, não me envergonhe. Porque eles vão dizer que eu não sei te educar. Eles sabem mesmo.
Não é? Na verdade, por exemplo, então, quando nós cometemos uma maluquice desse tipo assim, criança vem correndo e bate aqui. Aí a gente fala o quê? Que mesa feia! Machucou o meu filho. Ai, 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 mesa. Só rindo, né? O que a gente está ensinando para essa criança? E ela vai crescer com isso. Ensinando a ela o revide, que a página depois vem nos convidar a não termos esse sentimento. Imagina se a gente vai revidar contra uma mesa, que é um objeto inerte, não é? Em vez da gente dizer, meu filho está vendo porque você bateu, que você veio correndo, não prestou atenção, não é? Então, esse comportamento envernizado aqui, né? Ele vem trazer para a gente uma reflexão sobre a maneira como nós educamos as nossas crianças e que são comportamentos que a gente vai levar para a vida inteira. Vamos ser adultos assim, né? Achando que todo mundo nos machuca, todo mundo nos persegue, todo mundo está contra nós, quando não é verdade, né? Mas existe um comportamento ainda pior do que esse, que é o comportamento desconhecido. Como assim? Como assim? Tem comportamento desconhecido? Tem? Tem. Quando eu, de repente, sou uma pessoa tranquila, acontece um acidente, um incidente qualquer comigo, e eu viro do avesso. E eu faço coisas que ninguém jamais imaginou que eu fosse fazer. Nem eu mesmo. Que isso? Da onde saiu isso? De onde surgiu esse comportamento? É um comportamento que a gente chama de espiritual. Eu não sei, por bênção divina, porque Papai do Céu me deu o véu do esquecimento para que eu não me lembrasse daquelas vidas passadas, para que eu pudesse recomeçar uma nova trajetória e me disciplinar diante das situações. Os companheiros que estão vivendo comigo também não sabem de nada, graças a Deus, não é? Porém, os amigos espirituais sabem e os adversários espirituais sabem muito bem e utilizam isso para agir conosco. Então, a primeira coisa que eu preciso conhecer é isso aqui. Que dificuldade, eu sou isso aqui. Tudo isso aqui misturado. E o pior de tudo, o outro também é assim. Entenderam? Então, essa convivência na qual nós estamos inseridos, no trabalho, na família, na casa espírita, na sociedade, é reflexo de tudo isso aí, dessa interação. E se nós não tomarmos consciência disso, nós não vamos nos melhorar nunca. Então é preciso fazer esse mergulho, essa reflexão a respeito de quem somos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou me analisar. Então, por exemplo, em relação a esse comportamento público, o que eu tenho que trabalhar em mim? Eu posso me arrumar? Devo, não é? Eu devo. Por quê? Porque os meus companheiros merecem que eu me cuide, que eu me prepare para vir aqui, né? Para que a gente possa ter uma convivência pacífica, para que isso seja prazeroso. Porém, eu tenho que ter este mesmo comportamento dentro de casa, com os meus familiares, aqueles próximos, mais próximos, não é? Que Deus colocou junto a mim para que nós pudéssemos crescer juntos. Então eu tenho que tratar a minha esposa, o meu marido, o meu filho, como eu trato as pessoas aqui na casa espírita, com a maior cordialidade, com o maior carinho, com a maior preocupação de não ferir, não é? Com a maior preocupação de ser gentil, porque isso vai me ajudar. Então, quando o filho falar assim para você, não é? Que hoje em dia, filho já não é mais como antigamente, quando a gente falava calar a boca, ficar quieto, ele ficava, não é? Hoje, se eu falar para o filho isso, ele fala assim, por quê?
não fica mais. São outros espíritos mais evoluídos, mais adiantados, que estão chegando exatamente para nos questionar, para questionar esse homem velho que ainda vive em nós. Então, quando alguém, ou a esposa, ou o marido, ou alguém que convive conosco, sinalizar a respeito disso aqui, quer dizer, você é orgulhoso, você naquele momento, você não podia ter falado assim com fulano. Em vez de você se sentir agredido, você pergunta para o outro assim, por que você está falando isso? O que foi que eu falei? Porque às vezes você fala inconscientemente, você não presta atenção na sua atitude, mas o outro presta. Quer ver que coisa interessante? Paulo de Tarso, ele diz para nós assim, por enquanto nós vemos em espelho, mas dia virá em que veremos face a face como somos vistos. Paulo era sábio, né? Então a gente vai pensar assim, o que é ver em espelho? O que será isso? Ver em espelho. O que é espelho? É uma superfície onde eu olho e vejo o quê? O meu reflexo, não é? Pois é. Quem será esse espelho? O outro. O outro é o meu espelho. Então, eu me vejo refletido no outro. Então, é a minha ação que dá o meu reflexo no outro. E vice-versa. Então, nessa troca, nós vemos em espelho. Certo? Então, quando eu criticar o outro, sabe o que eu estou vendo no outro? É o meu reflexo. É o meu reflexo. Eu estou vendo no outro aquilo que eu não gostaria de ter mais, mas eu ainda tenho. Por isso que eu vejo com tanta facilidade. Nossos olhos estão sempre voltados para o outro, porque é mais fácil, não é? Mas a viagem que precisamos fazer é a viagem interior. É olhar para dentro de nós mesmos. Quando Saulo de Tarso vê Jesus no deserto de Damasco, não é? E ao impacto daquela luz, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Que cegueira era aquela? Hein? Por que ele ficou cego? Porque ele precisava olhar para dentro de si. Ele precisava parar de ver as coisas externas para ele se ver melhor. Porque a pergunta que Jesus fez a ele o levou a esta reflexão profunda. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é? Por que me persegues? A causa estava onde? Em Abigail? Em Ananias? Onde estava a causa da perseguição ao Cristo? Estava dentro dele. Estava lá no íntimo dele. Ele precisava ver isso. Então aquele período de cegueira física foi importante para ele, para que ele reflexionasse. Então muitas vezes as dores de hoje que nós passamos, não é? Que são dores que realmente nos fazem sofrer, mas que nós precisamos parar, olhar para dentro de nós mesmos e buscar essa causa. Não é? Então, quando Ananias cura Saulo, a mando de Jesus, né, por inspiração do Cristo, o que cai dos olhos de Saulo? Como que umas escamas, não está lá escrito isso? Que escamas são essas? Olha quantas escamas caíram dos olhos de Saulo de Tarso. Não é? Sinalizando para nós também precisamos tirar essas escamas do nosso olho. Jesus disse para nós, né? Vedes o que? O argueiro no olho do outro. Nós somos mestres em enxergar o problema alheio. Não é? Enxergamos o problema, descobrimos as causas, interessantíssimo isso, né? Nós falamos assim, não, fulano é assim, mas ele é assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. A gente analisa a vida do outro com uma facilidade, não é? Somos todos psicólogos da vida alheia, não é? Então olhamos, percebemos, analisamos, discutimos o que a pessoa tem que fazer, dá tudo certo, mas esquecemos de quê? De fazer isso conosco mesmo.
fazer essa viagem interior importante, necessária, né, para que a gente possa resolver melhor a nossa vida. Então, olha só, essa é a ecologia da alma. Precisamos tratar das nossas relações espirituais. A gente pensa que relação espiritual é só com o espírito desencarnado. Não é. As nossas relações espirituais são para serem travadas com aqueles que estão encarnados conosco, porque somos todos espíritos, estamos todos em evolução, somos todos essa problemática enorme aí. E é por isso que a gente precisa perdoar. Então, por isso Jesus nos convida ao perdão. Por quê? Porque quando você olha o outro em espelho e você se reconhece no outro, você para e pensa assim, será que eu não faria isso também se eu estivesse no lugar dele? Não é? Então é a questão da empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro para eu poder perdoá-lo. Já que eu sei analisar tanto isso, eu vou analisar, mas me colocando naquele lugar e pensar assim, meu Deus, será que eu não faria isso? Ou talvez fizesse até pior do que isso? Não é? Então, o perdão nesse momento fica mais fácil. Então, conhecer-se a si mesmo é fundamental para vivermos melhor. E aí, nós dizemos assim, nós não podemos nos responsabilizar pelos outros, podemos? Podemos? Não. Nós não somos responsáveis pelos atos dos outros. Começamos aqui discutindo o quê? Que cada um é dotado de livre-arbítrio e cada um é responsável pelas suas escolhas. Então, por mais que a gente queira, né? Às vezes mãe faz muito isso, né? Quer viver a vida do filho, quer se responsabilizar pelos atos do filho e até os prejudicam com isso, né? Porque toma a frente das situações para que o filho não sofra. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o pensamento é inviolável. Inviolável. Cada um é responsável por si mesmo. Agora, cada um de nós é o único responsável por si mesmo, pelos seus pensamentos, pelos seus atos e, pior, pela repercussão que isso, pensamentos e atos, podem causar no outro e no meio em que nós estamos inseridos. Então, preste atenção. Pensar, mas eu só pensei. Vocês falam assim? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Porém, pensou. Não é? E o pensamento, ele pode inclusive ser fotografado, sabe? Mas não é com máquina comum, né? Infelizmente, com a máquina comum ainda não dá. Breve, talvez possamos. Mas Kardec nos diz que, lá na fotografia do pensamento, lá na Gênesis, que quando nós pensamos, projetamos no perispírito como numa tela, tá? O nosso pensamento. E aquilo como que se concretiza a nível espiritual. E o exemplo que ele dá é muito sério. Ele fala, imaginemos um homem que quer assassinar o outro. E ele pensa como vai fazer isso, onde ele vai encontrar o outro, ele pensa na arma que ele vai usar, ele projeta o crime, mas ele não executa. Como é que começou nessa página? Vocês não lembram, né? Pois é, mas lá está escrito assim, ó, nem sempre os crimes ficam nos tribunais da terra. Eu não executei a nível material, porém, a nível espiritual, eu executei. Aquilo pode não ter tido a repercussão da morte física, porém, se a pessoa estava vulnerável, esse pensamento a atingiu, pode ter causado nela, inclusive, repercussões físicas. Quem é o responsável? Aquele que pensou, não é? Então, somos responsáveis não só pelos atos, mas pelos pensamentos que engendramos. Quando nós nos conhecemos melhor, conhecemos também os nossos pensamentos.
Então é o exercício do autoconhecimento que Joana de Ângeles vem nos convidando a fazer há quanto tempo, né? Há mais de 14 anos Joana vem investindo nesse trabalho, né? Através do Divaldo, para que a gente se autoconheça, para que a gente se autoanalise, para que a gente possa viver uma vida mais harmoniosa, de maior completude. Esse convite Jesus nos fez há mais de 2000 anos atrás. O nosso comportamento, ele varia de uma forma muito interessante. Né? Nós falamos assim, ó, eu não vou mudar não. E eu nasci assim, eu vou morrer assim. Já escutaram isso? Já falaram isso? O problema maior é nós acreditarmos nisso. Tá? Acreditarmos nisso. É impossível que a gente fique estagnado no tempo. Nós somos seres em mutação constante, mutação biológica. Vocês pensam que eu sempre fui assim? Vocês já foram sempre assim? O cabelo era branco assim sempre? Não, né? A gente era gordinho assim? Não, né? A gente arruga? Não. O que está acontecendo conosco desde o momento que nós nascemos? Nós estamos em constante mutação biológica, não é? Então, a cada dia, as células morrem, nascem novas células, e se nós não tivéssemos o perispírito para atuar como um molde organizador, ninguém nos reconheceria, porque perderíamos, inclusive, a nossa fisionomia, não é? Mudança psicológica. Nós passamos por transformações psicológicas ao longo da nossa vida, certo? Nós temos mudança social, porque hoje nós estamos numa situação social, daqui a pouco em outra, terminamos em outra. Não é assim? A mudança espiritual é a fatalidade evolutiva. Nós não podemos deter o progresso. Então, é inútil dizer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso não acontece. Ou então nós dizemos, como eu falei no início, vou deixar para a próxima. A próxima é muito complicado, gente. É melhor resolver logo agora, sabe? Enquanto a gente está encarnado, enquanto as pessoas estão junto de nós, enquanto nós podemos, por exemplo, pedir perdão através de um e-mail, né? Podemos pedir perdão através do telefone, podemos pedir perdão através de uma cartinha. Depois, a gente vai ter que arrumar um médium confiável. Olha a situação. Uma reunião mediúnica confiável. A gente vai ter que vencer empecilhos muito grandes para poder pedir perdão. Então, era pedir logo, pede logo de uma vez. Aí a pessoa fala assim, mas se a pessoa não me perdoar, aí já é problema da pessoa. Se você pediu de coração, tá tudo certo para você, né? Claro que não basta se arrepender. Basta. Olha só, o arrependimento resolve? Resolve? Eu estou salva. Me arrependi, estou salva. É assim? Não. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele leva direto a gente para onde? Para a expiação. Está lá, ó. Céu e inferno. Tá? Direto para a expiação, que você sofre horrores. Alguém já teve remorso aqui? Não? Eu já. Já teve? É bom mesmo? É horrível. Horrível. Você não dorme, você não come, você está pensando naquilo. Você não consegue resolver nada na sua vida enquanto você não resolve aquele impasse. Não é? Imagina se esse remorso te acompanha após a vida física. Como vai ser complicado resolver, não é? Mas isso aqui só não chega, porque Kardec nos avisa, nós temos que passar por outra etapa, que é a etapa da reparação. É a reparação que vai resolver o nosso problema. Porque é quando nós pudermos consertar aquilo que, na realidade, nós não fizemos direito. A reencarnação nos permite isso. Então, hoje, se eu estou com um parente complicado que me atormenta, se eu estou com um filho problema que não me obedece, muitas vezes a causa disso está no passado.
Mas muitas vezes a causa disso está nesta própria vida, nas incoerências do meu comportamento, naquilo que eu não soube resolver ainda nesta vida mesmo. Então, diante dessa possibilidade, eu preciso mudar. Eu preciso resolver essas questões o mais rapidamente possível. Mas é assim, quando o problema chega na minha vida, o meu primeiro comportamento é esse aqui, ó. Negação. Então eu digo assim, eu escutei gente falar assim, eu não quero essa doença, eu não nasci com ela, eu não quero ela. Já escutaram isso? Pois é, não é? Esse é o primeiro estágio, é o estágio da negação. O segundo estágio vai nos levar para um sentimento de revolta. Aí quando eu vejo que não tem jeito, ela está comigo mesmo, né? Eu não quero, mas não adianta, aí eu me revolto. Aí eu começo a questionar, por que comigo? Quer dizer, no vizinho podia, né? Por que comigo? Por que Deus me deu essa doença? Deus não deu doença nenhuma. Será que Deus tem lá uma pilha de doença e fala assim, não, essa vai para você, essa vai para você, essa vai para você? Claro que não. Nós somos construtores do nosso próprio destino, arquitetos da nossa vida. Então as coisas que nos acontecem são da nossa inteira responsabilidade, não é? Nós saímos dessa fase, muitas vezes, e entramos na terceira fase, que é a fase da barganha. Ah, mas aí a gente vai falar assim, o espírita não faz isso, faz? Hein? Ele faz barganha? Fala assim, ó, não, mas olha só, se eu ficar boa dessa vez eu vou participar do mutirão. Que isso? Barganha, não é? É barganha. Nós ainda fazemos essas coisas. E por última fase, né? Quarto lugar, tem a aceitação. Quando você vê, nada disso aqui funcionou, nada disso funcionou, aí você começa a aceitar. Tem gente que fica só na primeira e nega a vida inteira e não aceita, não se trata, né? Então, repara bem, ó, espírita tem que ir ao médico, que o médico também é filho de Deus. A inteligência do médico é abençoada por Deus. Chico Xavier, gente, cheio de problema físico, lembram? Hein? E aí, falaram, mas Chico, por que você não vai fazer uma operação espiritual, Chico? Por que você não vai se submeter a um tratamento espiritual? Eu falei, eu vou, mas eu tenho que ir ao médico, porque meus outros irmãos todos vão, por que eu não vou? Certo? Mas não é só o médico, tem que fazer o que o médico manda. Porque depois as doenças se agravam, aí lá na frente a gente fica chorando, se lamentando porque está sofrendo, porque pintou no passado, né? Deixou de ir ao médico, deixou de se cuidar, deixou de valorizar esse instrumento maravilhoso que é o corpo. E aí vai sofrer as consequências, causas atuais das aflições. Tem gente que fica só na revolta, se revolta contra Deus. Aí a gente fala assim, ó, criança espiritual aceita tudo. Então o pai é o ídolo, o pai é o herói, aí Deus é o herói. Então, olha, é tudo, ele fala assim, não, eu sofro porque Deus quer, certo? Eu passo por isso porque Deus quer. É uma conformação, é uma aceitação inútil. Porque Deus quer o quê? O que Deus quer de nós? A felicidade, a perfeição. Fomos criados para sermos felizes, para sermos anjos, para sermos perfeitos. Claro que é uma perfeição relativa, mas seremos perfeitos. Quando a gente é adolescente espiritual, a gente entra na fase da rebeldia, não é? Então a gente se revolta contra Deus. Se Deus faz o que a gente quer, está ótimo. Mas se Ele não faz o que a gente quer, a gente deixa de acreditar nele. Igual a criancinha que fala, você não é mais meu pai. Deixou de ser pai? Entenderam? Então é uma revolta de um espírito ainda adolescente na sua maturidade. Existem pessoas que ficam na barganha toda a vida. Existem pessoas que já têm uma aceitação real. Essa é para nível evolutivo mais alto um pouquinho. Normalmente, o que acontece conosco?
nós vamos passando por todas essas fases. A primeira fase é de negação. Mesmo nós, os espíritas, sofremos, é natural. É natural. Então a gente toma assim, como a gente fala, toma uma paulada na cabeça, descobre uma coisa complicada e você fala, ai meu Deus, não, agora não, agora não. Então é um sentimento natural. Por esse sentimento, ele vai se modificando, mas eu espero que nós, os espíritas, não tenhamos nem este, nem este. Certo? Então, este sentimento é natural, tá? Tem que ser rápido. Rápido. Por quê? Porque nós conhecemos a lei de causa e efeito, Nós conhecemos o amor de Deus. Sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Sabemos que somos construtores do nosso destino. Então, a aceitação para nós é a aceitação da nossa realidade espiritual. É saber que realmente estamos aqui para reconstruir o nosso futuro. Nós temos todos os instrumentos. Deus nos concede bênçãos a cada dia. Nós temos possibilidades que, se não são possibilidades de resolver os problemas, mas também de atenuá-los, e isso aqui é o mais importante. Não é claro? Então, às vezes, você vem para passar dores extenuantes, mas essas dores, elas podem ser aliviadas pelo trabalho no bem. Quem não conheceu Amazonas e Ápolis? Quem não conheceu Marcondinho? Gente, Marcondinho, cego, sem as pernas, os cotovos na mão, recitava poesias maravilhosas que ele mesmo fazia. Amazonas trabalhando para todo mundo, além da máquina de escrever com lápis, Chegava para você, você atende o telefone de manhã, bom dia, e a gente estava morrendo de vergonha, porque de repente o dia não estava muito bom para a gente, mas para ele estava, Mileto e tantos outros exemplos que nós temos no nosso dia a dia para nos ensinar a vivermos melhor, para aceitarmos a nossa condição, porém, para que essa aceitação não seja uma aceitação passiva, que seja ativa, que a gente reconstrua. Então, devemos hoje levar para casa a oração da aceitação. Senhor, que eu aceite aquilo que eu não posso mudar, porque as coisas, os problemas que eu trago do passado, eu tenho que resolver nessa vida. Então são dores que eu preciso suportar, Dá-me resignação para aceitá-las. Dá-me coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Porque existem coisas na nossa vida que a gente pode mudar, que a gente pode modificar para melhor. E dá-me, Senhor, sabedoria para que eu possa distinguir umas das outras. Então é isso que a gente veio hoje trazer para vocês. Uma reflexão, não só para vocês, para mim principalmente. Porque aquele que fala é aquele que mais precisa, Então que nós todos possamos sair daqui renovados, Com essa reflexão profunda da nossa própria vida, daquilo que a vida nos oferece, que nem sempre vem num pacote bonito, Mas que o conteúdo é muito útil para nós, tá certo? Então que Jesus nos abençoe, nos proteja de nós mesmos, desse homem velho, nos dê essa certeza de que todos nós seremos anjos um dia. Que assim seja.